Olá pessoal, você sabia que durante o dia o cérebro consome cerca de 20% da energia de todo o seu corpo? Além disso, a capacidade dele seria suficiente para acomodar os dados de toda a internet. No entanto, nós não o utilizamos por completo, apesar de consumirmos muitas informações novas todos os dias. Quer aprender fatos ainda mais interessantes? No vídeo de hoje falaremos sobre diferentes coisas e fenômenos. Depois deles, seu mundo definitivamente não será o mesmo. Vamos lá! Coração humano. Que cor é o nosso coração? Você provavelmente responderá imediatamente, vermelho, é claro. E você está certo. Alguns médicos, porém, resolveram realizar um experimento interessante. Eles decidiram retirar todo o sangue do coração para tentar criar uma espécie de estrutura para ser usada em transplantes futuros. Descobriu-se que sem sangue e sem as proteínas do tipo mioglobina, o músculo principal do nosso corpo tem uma cor totalmente branca. Isso ocorre porque o tecido conjuntivo que sobra depois de remover todo o conteúdo do interior do órgão tem exatamente essa tonalidade. A propósito, nesse aspecto, nosso coração é igual ao de um porco. Folhas de espinafre. Não são só os animais que têm veias. Se você olhar para uma folha de uma árvore ou de alguma planta, verá estruturas semelhantes às veias, através das quais a água se espalha pelas folhas e galhos. Um dia, uns biomédicos do Instituto Politécnico Worcester, em Massachusetts, pensaram nisso enquanto almoçavam juntos. E você não vai acreditar no que aconteceu a seguir. Você provavelmente sabe que, para algumas operações, os médicos precisam de tecido vivo do músculo cardíaco. É possível obtê-lo de duas maneiras, retirando-o de um órgão doador ou cultivando. Normalmente os órgãos para transplante estão sempre em falta. Já a criação dessas artérias e veias microscópicas a partir do zero é um processo bastante complicado, mesmo levando em consideração as tecnologias modernas. Mas, como uma simples folha de espinafre pode ajudar aqui? É simples, durante vários anos os médicos realizaram experimentos removendo tudo da folha, exceto a sua base de celulose. Esta última, por sinal, é biocompatível e já foi utilizada em experimentos com animais. Depois que essas estruturas foram implantadas no corpo de mamíferos, elas começaram a crescer rapidamente com as células. O mesmo aconteceu com o esqueleto de espinafre. Com o tempo, ele foi cercado por células do coração humano, as quais começaram a direcionar o sangue para essas veias. Não precisamos nem dizer que tal descoberta pode causar uma verdadeira revolução na transplantologia, não é mesmo? Robô de origami. Em 2015, uma equipe internacional de pesquisadores do Instituto de Tecnologia de Massachusetts apresentou sua mais nova invenção, o robô de origami. O princípio da invenção é que o pequeno dispositivo seja capaz de se dobrar e se desdobrar sozinho, correr, nadar, executar tarefas simples e se dissolver na água. A ideia é que no futuro ele possa ser usado para realizar operações médicas. No ano seguinte, os cientistas demonstraram uma versão melhorada de sua invenção. A nova versão do robô de origami foi feita a partir de intestino de porco seco. Ela é capaz de se desdobrar por conta própria depois que entra no estômago e é controlado por um campo magnético. Isso significa que, se necessário, o dispositivo pode remover objetos estranhos do interior de órgãos humanos ou realizar uma biópsia. O robô pode ser ingerido dentro de uma cápsula que se dissolve em contato com o suco gástrico. Em particular, a invenção é capaz de remover bactérias de lítio do esôfago, as quais, após uma exposição prolongada, podem causar sérias complicações. Acredite se quiser, mas esses incidentes não são tão raros quanto parecem. Apenas nos Estados Unidos, 3.500 pessoas engolem bactérias anualmente. Museu da Arte Ruim. Nem todos que amam as belas artes têm a sorte de exibir suas obras em um museu e ser amplamente reconhecido. No entanto, cada pessoa que desenha com certeza já sonhou com isso pelo menos uma vez na vida. Uns galeristas do estado de Massachusetts, nos Estados Unidos, encontraram uma solução incomum para o problema. Eles fundaram um museu exclusivamente para pinturas extremamente ruins. Este lugar está localizado no porão de um cinema nos subúrbios de Boston. Além disso, eles também têm duas filiais em cidades vizinhas. Pois é, as pessoas que gostam de pintar telas com seus pincéis são muitas. A coleção do museu possui cerca de 500 obras. O lema é: essa arte é muito ruim para ser ignorada. O princípio da seleção de obras para a exposição é o seguinte: a pedido dos curadores, elas devem ser pinturas originais criadas com intenções verdadeiras. No entanto, erros sérios e falhas artísticas devem estar presentes nelas. Quadros que foram pintados de zoeira e são deliberadamente ruins não são aceitos. Isso revela a principal mensagem desse curioso estabelecimento: todos podem alcançar o reconhecimento, mesmo que suas criações estejam longe de serem perfeitas. Aspirador de smog.
Todo mundo sabe que o ar que respiramos está longe de ser tão limpo quanto era centenas de anos atrás. Somente na China, 4.000 pessoas morrem todos os dias devido aos efeitos da inalação de smog. Já nos Estados Unidos, cerca de 4 em cada 10 pessoas vivem em regiões particularmente poluídas, mas por outro lado entendemos que é impossível abrir mão completamente das indústrias que poluem. Como sair dessa situação? O designer holandês Dan Rosegaarde propôs um sistema incomum para combater a poluição do ar. Ele basicamente consiste de uma espécie de aspirador eletrostático capaz de remover a maioria das partículas poluentes do ar. O cara inovador teve essa ideia depois de ver com seus próprios olhos a situação ambiental em Pequim, na China. O sistema de purificação de ar de 7 metros tem como base umas bobinas enroladas em fio de cobre e enterradas logo abaixo da superfície da Terra. Uma corrente elétrica de uma certa força e frequência é passada através dessas bobinas. Ela, por sua vez, atrai partículas de smog, criando uma zona de ar limpo sobre as bobinas. Em 1 hora, esse dispositivo pode despoluir 30 metros cúbicos de ar, consumindo 1.400 watts de energia verde. As partículas de fumaça capturadas pelo aspirador podem ser simplesmente recicladas, mas existem outras soluções bastante criativas. A propósito, Dan, por exemplo, sugere fazer joias com esses materiais. Baleia arco-íris. Alguns anos atrás, na costa da cidade californiana de Newport Beach, uma imagem curiosa foi registrada. No vídeo era possível ver uma enorme baleia que não espirrava um simples jato de água de suas costas e sim um verdadeiro arco-íris. Os internautas simplesmente não conseguiam acreditar em seus olhos e suspeitaram que aquele curioso espetáculo era obra de programas de edição gráfica. No entanto, logo se descobriu que esse fenômeno não é nada raro para essa espécie de mamífero. Por que isso acontece? No ar, o jato de água lançado instantaneamente se transforma em gotículas de água. E se acontecer de a luz do sol que bater nessas gotículas ser refratada de uma maneira especial, por alguns momentos poderemos ver um arco-íris. Na verdade, a luz solar consiste em um espectro de cores, embora a vejamos como um simples raio branco. No entanto, sob a influência de água e de um ângulo específico, as cores que compõem os raios de luz são separadas e então vemos o curioso arco-íris. Foil surf. Os engenheiros começaram a anexar os hidrofólios às embarcações lá no século passado. Hoje em dia, esse dispositivo já se incorporou em quase todas as disciplinas aquáticas: windsurf, kitesurf e iatismo. Mas o que é exatamente isso? O hidrofólio consiste em uma quilha longa, também chamada de mastro. Nela, por sua vez, é anexada uma estrutura especial com barbatanas, muito parecida com as asas de uma aeronave. Na verdade, isso é uma asa, só que submarina. A partir de meados do século passado, esse dispositivo diferente foi parafusado a tudo que você pode imaginar, como esquis aquáticos, catamarãs e iates. No entanto, muitas iniciativas rapidamente não deram em nada. Afinal, a estrutura de aço inoxidável era muito pesada e difícil de manobrar. No entanto, os hidrofólios melhoraram significativamente o funcionamento de muitos navios. E, neste século, os hidrofólios ficaram famosos novamente, dessa vez graças aos surfistas. Eles descobriram como conectar o dispositivo milagroso às suas pranchas e o resultado foi simplesmente incrível. Com a ajuda do hidrofólio, é possível alcançar velocidades incríveis em ondas relativamente pequenas. A sensação é mais próxima de um voo que ao surf. Muitos surfistas experientes dizem que, mesmo com muitos anos de prática, eles demoraram para se acostumarem com esse avião submarino. Vinho da torneira. Mesmo as pessoas que não são muito religiosas sabem que transformar água em vinho é uma façanha exclusivamente divina. Imaginem só a surpresa dos moradores da província italiana de Modena, no norte da Itália, quando foram escovar os dentes de manhã e viram um lambrusco espumante na pia. No entanto, a causa deste incidente não foi uma intervenção divina. O patrocinador dessa atração de generosidade sem precedentes foi uma vinícola local. Um vazamento em seu depósito fez com que a bebida fosse parar nos canos do sistema de abastecimento de água. Os serviços públicos resolveram o problema bem rápido, mas nem todos ficaram satisfeitos com isso. Afinal, foi muito pouco tempo para que os moradores pudessem encher todos os seus recipientes vazios. Ei, amigão! Você quer conhecer algumas tecnologias novas e uns gadgets legais? Sua mente já está no futuro? Você adora máquinas enormes e não pode imaginar sua vida sem robôs? Então dê uma olhada no Tech Zone e veja um monte de vídeos sobre essas coisas. Ficou interessado? Ótimo! O link está na descrição.